Fabiola, acho que a primeira, até para a gente poder lembrar que aqui mesmo no UOL, a gente, antes dos atos do 25 de fevereiro, a gente falou duas coisas, né? A gente falou, primeiro, os atos, além de defender o Bolsonaro, tinham claro intenção de mobilizar a militância pensando nas eleições de outubro deste ano, né? Porque uma vez que todas essas ações, todas essas investigações podem gerar um dano à imagem, política de Bolsonaro, essas manifestações têm um objetivo claro de mobilizar essa militância para outubro. A gente não está falando isso pós-acontecimento, não, a gente está falando isso muito tempo antes do ato. Outra coisa que a gente falava antes do ato também é que ia ser grande. Apenas os otimistas de plantão é que diziam, não, o ato vai ser pequenininho, né? Imagina, Bolsonaro tem no bolso de 15 a 20% do eleitorado brasileiro que senta, se ele falar que senta, rola se falar que rola, muge se ele falar que muge. Então, o que acontece? É um pessoal não confundido com o pessoal que votou nele, que é um universo muito maior, né? Quase metade do eleitorado. Não. Ele está falando de um pessoal extremamente radicalizado que vai para a rua, são milhões e milhões de pessoas mesmo, e ele está lá com isso. Agora, é claramente, ô Fabiola, que o objetivo, é claro que quando confirmou-se esse tamanho, também há aliados de Bolsonaro que desconfiavam do tamanho, mas o próprio bolsonarismo raiz sabia que ia ser grande. Mas os aliados que estão próximos ao Bolsonaro, mas não são necessariamente do bolsonarismo no PL, no momento que viram as manifestações, falaram: oba, vamos capitalizar isso aí. Então, embarcaram na ideia de Bolsonaro de utilizar esses atos para as eleições, que era uma das ideias originais dele. Então, uma parte do PL está incentivando isso. Por quê? Porque vê uma possibilidade de ganho eleitoral, de colar nisso, de gerar mobilização visando as eleições de outubro, né? Agora, é claro que novos atos pró-Bolsonaro precisam ser punidos por antecipar eleições. É antecipação indevida. Né? Se o presidente, o ex-presidente pode não falar alguma coisa, mas aí é o quê? É uma ciranda de hipocrisia, né? Seria o quê? Seria é uma micareta da hipocrisia eleitoral, porque tudo naquilo transpira eleições e pensa para outubro. Então a Justiça Eleitoral vai ter que avaliar os partidos, quem se sentir ofendido vai ter que, prejudicado, vai ter que entrar na Justiça e vai ter que analisar isso à luz da legislação eleitoral, porque ele vai estar atropelando sim. O objetivo disso, se você não pode fazer uma micareta eleitoral simplesmente evitando pedir votos. A justiça vai ter que analisar se o contexto daquele ato é um contexto eleitoreiro. E há fortes indícios que, sim, é um objetivo eleitoreiro, né? É cinicamente previsível esse comportamento, Fabiola. Infelizmente, a gente sabia que ia acontecer isso. Do ponto de vista da investigação, não muda em nada, pelo contrário, o depoimento mais forte que tivemos até agora ocorreu pós-micareta golpista do Bolsonaro na Paulista, que foi o depoimento do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e do brigadeiro, tenente brigadeiro Batista Júnior, que foi comandante da Aeronáutica. O depoimento do Freire Gomes, né, ao que tudo indica, é avassalador para o Bolsonaro. E ele acontece após aquela demonstração de força de Bolsonaro. Ou seja, a demonstração de força de Bolsonaro, do ponto de vista da investigação, foi nula. Do ponto de vista político, sim, funciona, colhe efeitos. Você tem, só para terminar, você teve uma mobilização de uma parte de um grupo importante, que são dos evangélicos, que volta a colar mais em Bolsonaro, que explorou bastante a relação Lula-Israel. Então, isso aqui, para as eleições, para o Bolsonaro é perfeito, para o PL é perfeito. Com relação à chance de postergar ou evitar a cadeia de Bolsonaro, bem pelo contrário, tem um efeito oposto, né? Porque as instituições acabam tendo que mostrar ainda mais serviço para provar que não foram afetadas por conta dessa pressão. E chama a atenção até, né? A gente tratou na semana passada aqui do evento que a esquerda quer fazer, no final desse mês ainda. Querendo medir forças, né? Vai ficar nessa disputa agora, Josias? Quem leva mais gente para a rua? Porque o que eles mais gostam de falar é isso, quer dizer, Bolsonaro arrasta multidões, Lula não traz nenhuma movimentação nas ruas, não traz engajamento das pessoas nas ruas. Você acha que está numa disputa? Quem leva mais gente para a rua, Josias? Aparentemente, eles estão querendo fazer essa disputa, né, Fabiola? Agora, essa polarização, eh, que agora se converte numa gincana para medir asfalto, para medir quem ocupa mais asfalto, isso não interessa ao país, né?
não interessa do ponto de vista do lado do Bolsonaro, porque ao país ou ao pedaço sensato do país, o que importa agora é fechar a conta dos inquéritos que são protagonizados pelo Bolsonaro, para que os culpados sejam punidos, eventuais inocentes sejam inocentados, para que a gente possa virar essa página, respirar, dar um passo adiante. Do ponto de vista dos aliados do Lula e do próprio Lula, tampouco interessa ficar medindo asfalto com o bolsonarismo. O que importa para o Lula agora, e a pesquisa divulgada ontem pela Quest deixa isso muito explícito, o que importa agora ao Lula é mostrar serviço e não ficar nessa guerra ideológica, nessa guerra de asfalto, de meio fio com o bolsonarismo. Ao Lula importa vender esperança e entregar aquilo que ele prometeu durante a campanha. E mesmo o que ele entrega parcialmente, o Fernando Haddad está conseguindo entregar coisas positivas na economia, mesmo quando entrega, isso não é reconhecido pela sociedade. E os tropeços do Lula levam aqui o azedume de nacos do eleitorado, como os evangélicos, ou como aqueles que são considerados como independentes, que não estão nem de um lado nem do outro, né? Esses nichos do eleitorado olham de viés para o governo, olham atravessado para o governo. Então, o governo tem muito a fazer, e, além de ficar espetando, cutucando, provocando o bolsonarismo. Então, não serve para quem para quem observa a cena com o distanciamento necessário, Fabiola, esta maluquice não interessa ao país. O que interessa ao país nesse momento é punir os que merecem punição e exigir mão de obra daqueles que se elegeram prometendo pacificação e resultados, né? Isso importa ao país. Então, eu diria a você que essa gincana para medir asfalto, isto é uma maluquice que pode interessar a muita gente, mas ao brasileiro que sacode toda manhã, acorda de madrugada, sacode ali agarrado ao balaústre do ônibus para ir trabalhar, suar a camisa para encher a sua geladeira, a esse brasileiro essa confusão não interessa. Também é o brasileiro mais bem posto, o empresário que quer tranquilidade para investir, gerar emprego, colocar a economia para funcionar, também essa confusão não interessa. Então, só interessa a esses malucos que estão apostando na polarização, quando deveriam esvaziá-la, Fabiola. Aliás, você ontem comentou também, né, Sakamoto, sobre, não sei se foi ontem, acho que foi ontem, né, que você falou que a fala do Lula ajuda, né, ou quer, inclusive, colocar mais gás ali nesse ato da esquerda. Mas Lula ainda não decidiu se vai, né? Como é que estão, inclusive, as organizações para esse ato da esquerda? Vai rolar mesmo, Sakamoto? E você acha que é bom para a esquerda fazer isso para competir aí com o PL? Porque agora o PL também se empolgou e quer fazer outros, quer dizer, o Brasil vai viver de atos agora pelas ruas, é isso? O Lula não decidiu ainda se ele vai ou não, né? Está sendo convidado para ir no ato de São Paulo ou no ato de Salvador, tanto pela Frente Povo Sem Medo, que tem como organizações, por exemplo, o MTST, né? Do Guilherme Boulos, e a Frente Brasil Popular, que tem, por exemplo, o MST, do João Paulo Rodrigues, do João Pedro Stedley, entre outros. Então, o que acontece é que as duas frentes estão organizando, estão juntando com vários outros, estão convidando o Lula. No Palácio do Planalto, tem muita gente falando no ouvido do Lula: não vá, não vá, não vá. E tem gente, sim, defendendo, exatamente tentando, fazendo a ponte com os movimentos, com esses dois movimentos, e tentando falar para o Lula que seria positivo se ele fizesse um gesto de aproximação, uma vez que, inclusive, é ano eleitoral e é importante que a militância, da mesma forma como o Bolsonaro está ativando a militância, também é importante o PT ativar a militância e essa justificativa. Mas tem muita gente no entorno do Lula falando: não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, porque é um erro, né? Particularmente, é aquela coisa que eu já falei, eu acho legítimo as organizações fazerem o que elas quiserem fazer. Só que eu também acho que a pauta não é a melhor pauta possível. Eu acho que o Lula nem deveria ir nesse sentido. A pauta não é a melhor pauta possível, acho que se conecta com essa discussão que a gente está tendo aqui hoje, Fabiola. É o seguinte: a maior parte dos eleitores não deu as costas a Bolsonaro devido às acusações contra ele de genocida ou de golpista.
né, genocida e golpistas, palavras com G, elas na verdade não têm uma atração junto à classe trabalhadora que tem palavras como bolsocaro. Acho que o pessoal vai lembrar, né, por conta do repique da inflação, mais de 10% em 2021, quase 6% em 2022, né? E isso, na verdade, pegou no bolso dos brasileiros e das brasileiras, da classe trabalhadora, até o pessoal que ganha até 2 salários mínimos ficou muito bravo com o Bolsonaro, mesmo o pessoal da classe média baixa teve uma perda muito grande, né? Exatamente por conta do aumento do custo de vida, da perda de poder de compra, da taxa de desemprego, da inflação, dos juros altos, de tudo. Então, o Bolsonaro é que pegou. Eu escrevi sobre isso, inclusive, ontem de manhã. O Bolsonaro pegou pesado no pessoal. E aí e o Lula ganhou por causa do Bolsonaro, que ele cravou isso e ele prometeu para a população que ele teria e traria cerveja com picanha. A picanha caiu o preço, a cerveja subiu o preço. E isso é uma representação do que está acontecendo. Você teve uma melhoria nos indicadores do Lula até o meio do ano passado, segundo a própria Quest, e depois você começa a perder um pouco o fôlego e no final do ano tem uma piora, exatamente com a piora no preço dos alimentos. Tem a questão conjuntural, é o Ninho, jogou a batata inglesa lá em cima, jogou a cenoura lá em cima, o feijão também está muito caro, apesar da carne ainda estar baixando. Mas as mudanças climáticas tiveram esse impacto, mas não só. E aí, só para finalizar, uma coisa que eu também venho repisando há um tempão, né? E aí eu falei com um pessoal no Palácio do Planalto ontem de manhã, que também eles estavam, essas pessoas estão com a mesma avaliação, que é uma avaliação semelhante à situação do Biden, né? O Biden, a economia também melhorou nos Estados Unidos. Ele pegou um pepino do Trump, melhorou a economia, contudo, o custo de vida está muito alto, porque teve uma inflação nos Estados Unidos que nem no Brasil, jogou os preços lá em cima e os preços não caíram. Você tem aumento do emprego, os Estados Unidos está com pleno emprego praticamente, o Brasil está com uma taxa baixa de desemprego, ou seja, a renda aumentando nos dois países, porém a percepção de melhora da qualidade de vida não chegou ainda a tantas pessoas assim, o que frustrou, porque as pessoas não comem reforma tributária, as pessoas não comem meta de inflação, as pessoas não comem arcabouço fiscal, elas comem batata inglesa e cenoura. E aí o que acontece é mesmo tirando esses efeitos conjunturais, no final das contas, a melhora na qualidade de vida, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, não foi tão grande a percepção, apesar de todos os indicadores terem melhorado, porque os preços estavam lá alto, estavam nas alturas. E corroeu o poder de compra, isso, né? Então o que acontece? O Biden está lutando contra isso, vai ter que fazer campanha eleitoral provando, mostrando para o americano, olha, a vida melhorou. Tem que explicar para o americano, mostrar, olha aqui os números, tudo, e vai melhorar ainda mais. O Lula, e aí eu concordo com o Josias, né, o Lula deveria se forçar mais, os movimentos à esquerda também se forçar mais, as organizações sociais mais progressistas deveriam se esforçar mais exatamente em focar essa parte da qualidade de vida do trabalhador. Os indicadores melhoraram. De uma maneira geral, a sangria estancou, mas essa percepção de melhora ainda não veio, não veio de uma maneira generalizada. E o bolsonarismo vai bater e está batendo nisso. E vai tentar convencer que nada aconteceu. E aí é um desafio muito grande. Se eu tivesse que sugerir tipo algo, eu acho que esse é a questão aí da economia, a questão dos indicadores, a questão da denúncia da inflação, do custo de vida caro durante o governo Bolsonaro, é uma pauta que faria muito melhor para o atual gerente da lojinha do Palácio do Planalto do que ficar chamando o Bolsonaro de golpista.